Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos falar hoje de Revolução Americana, entender um pouquinho também o processo de dependência dos Estados Unidos, processo de colonização também dos Estados Unidos, que hoje é essa grande potência econômica, né? E vamos entender como essa revolução também ela influenciou outros países, até mesmo o Brasil e outras nações. A gente vai entender que inicialmente a Inglaterra é o país colonizador dos Estados Unidos, e essa colonização acontece na divisão dos Estados Unidos em 13 colônias, colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Só que não acontece uma colonização uniforme, é uma colonização que vai acontecer de forma diferente. Então, aproveitando que a gente está falando sobre a colônia do norte, vamos falar um pouquinho sobre os puritanos. Os puritanos, eles vão aparecer aí no livro de vocês, e para que vocês entendam quem são, vou explicar um pouquinho melhor. Os puritanos, eles vão para a região da América do Norte em busca de liberdade religiosa. Então, eles são calvinistas lá na Inglaterra. Então, eles saem da Inglaterra e vão para as colônias. A maioria deles vão para a colônia do norte, colônia do centro. E eles se chamam puritanos por acreditar que eles faziam a interpretação mais pura da Bíblia, eram críticos ao anglicanismo, a religião oficial da Inglaterra, e também eles faziam críticas ao catolicismo, eram defensores aí de uma rigidez maior nos valores, e eles vão estar aí presentes nessas colônias do norte e colônia do centro, grande parte deles. Vamos entender um pouquinho mais sobre a diferença. Hoje, basicamente, vamos entender o processo de colonização. Próxima aula, processo de independência. Nas colônias do norte, o clima era temperado, era um clima mais próximo do clima europeu. A forma de produção agrícola deles era chamada de policultura. Então, eles produziam vários produtos agrícolas, não somente um, era o trigo, era a maçã, eram vários produtos. E em pequenas propriedades, a base da mão de obra era a mão de obra livre, a mão de obra familiar, uma produção bem menor, uma quantidade de produção menor, e essa produção também estava voltada, grande parte, para o consumo interno, bem diferente das características da colônia do sul. Então, a gente vai lembrar aqui que nas colônias do norte a produção é menor, a produção não é em relação às colônias do sul. As colônias do sul, ela tem uma característica muito mais próxima da colonização que foi feita aqui no Brasil. O exemplo aqui foi o plantation. O plantation foi implantado aqui no Brasil. A gente observa que no Brasil foi feita as plantações no latifúndio, em grandes extensões de terra, a monocultura, a produção de um único produto, que lá no caso dos Estados Unidos era o algodão, mas aqui no Brasil foi a cana-de-açúcar, né, inicialmente. Então, fazendo comparações, a monocultura é mão de obra escrava. Então, nos Estados Unidos, a gente vai observar que lá nas colônias do norte, enquanto a mão de obra era livre, familiar, quem fazia esses trabalhos na colônia do sul, a mão de obra era mão de obra escrava. Como aqui também no Brasil, grande parte da mão de obra era escrava, e com a grande característica de desigualdade social. Forte elemento também aí nas colônias do sul, e também forte elementos aqui no Brasil, no processo de colonização no Brasil, que até hoje a gente pode sentir aí o peso dessa desigualdade social que foi introduzida lá no início da colonização. Então, basicamente, é interessante que a gente entenda essa diferença das colônias do norte para a colônia do sul, para a gente entender um pouquinho como vai acontecer o processo de independência, que vai ser, que eu vou explicar melhor na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido a diferença aí do plantation
característico da colônia do sul, para as produções da colônia do norte. Até a próxima aula, estejam bem, fiquem bem e até lá.